boa noite a todos. Aqui mais uma vez na Susan Clean Viva Live. Vamos para mais uma live da gente aqui. E hoje, para a gente não perder muito tempo, o tema é bem legal, porque eu vou ter uma experiência de mãe e filha. E essa experiência é muito boa para falar da cirurgia delas, né? Então hoje eu vou convidar a Belísia, que é a mãe, e a Isabela, que é a filha. Eu vou ver se elas já estão aí para falar com a gente, né? Para a gente poder já começar a saber um pouquinho mais sobre elas, tá? Eu quero saber da Isabela, essa Belas Bari, que ela pretende no Instagram com esse nome, Belas Bari. Achei um nome excelente, né? Apesar de ser Bela por Isabela, é lógico, mas ficou super legal o nome, né? Então a gente vai iniciar agora a live. Vou chamar, possivelmente as duas vão entrar junto, ok? Vamos ver se a gente já consegue ver se elas já estão lá para estar falando com a gente aqui. Um momentinho. Enviam. Vamos ver se a Isabela já está aqui com a gente. Só para a Isabela e a Belisa ficar tranquilas, né? Daquelas. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem é a mãe e quem é a filha aí que eu não sei? Vamos se apresentar aí que estou com dificuldade. As duas são jovens? Eu sou a Isabela, né? Idosa, doutor. Idosa. Não. Eu sou a Belísia, eu sou a mãe. E ela é a Isabela, a filha. Vamos começar fazendo o seguinte, então. Tanto a Isabela quanto a Belísia. Vamos começar pela Belísia. A Belísia, vamos se apresentar, então. Falar o nome, o estado civil, o que faz, a idade que tem, legal. Veio de onde, natural de onde, mora onde, qual a profissão. Vamos saber um pouquinho da Belísia. Vamos conhecer ela primeiro. Então, eu sou a Belísia, eu tenho 46 anos, sou professora de educação infantil na Prefeitura de São Paulo. Nasci e resido na capital de São Paulo. Que mais? É isso, né? Casada. E sou casada. Isso. Estado civil? Estado civil. Casada. E natural de onde que você é? De São Paulo, E mas natural aqui de da onde, capital. Belísia? Mora aí na capital? Isso. Tá morando na capital também? Sim, então tá. Ô, Belísia, vamos conversar com você, por enquanto, aqui, e eu já falo com a Isabela junto, para depois ela já apresentar. Não, Isabela, vamos fazer o seguinte, vamos sair do script aqui. Se apresenta a Isabela, então. Sou a Isabela, tenho 20... Vem mais pro centro aqui, Isabela. Isso. Vamos trocar assim. Sou a Isabela. Vamos aparecer inteira. Tenho 24 anos, sou formada em administração, casada. O que mais? Sou daqui de São Paulo mesmo. Atualmente eu tô morando na capital, mas logo eu vou estar morando em Suzano. E o que mais que ele perguntou? O que mais, doutor? Isso. Acho que era só isso, né? Você tem filhos, Isabela? Tenho uma filha de 4 anos. Filhos você tem? Sim. E a mamãe teve quantos filhos? 2. A Belícia. Eu tive 2. Isabela e um menino. Isso. A pessoa mais velha. Quem me procurou primeiro? A Belísia ou a Isabela? Quem chegou primeiro? Na Eu, clínica. a Belísia, a mãe. Deixa eu pôr mais pra trás. E como você descobriu o Dr. Jaime ou Susan Clean? Conta pra gente. Belísia, fica mais no centro aqui, mais no meio agora. O pessoal te vê. Então, quando eu pensei de estar fazendo a bariátrica, eu procurei grupos no Facebook, no Instagram ainda não era tão auge assim. Aí eu procurei grupos e fui procurando informações, e no local que eu trabalho eu tenho um colega que parentes também já fizeram a cirurgia com o doutor, lá na Susan Clean. Então eu tive essas referências, foi aí que eu fui procurei a clínica. Né? E quando foi que você chegou na clínica? A primeira Quando foi a primeira consulta, você lembra? Sim, eu passei em julho do ano passado, de 2020, e operei dia 26 de outubro. Foram 3 meses o meu processo. Então, eu ia perguntar isso, o tempo do processo. E o processo, a equipe multidisciplinar que te acompanhou, valeu a pena? Muito, muita pena. Tiraram muitas dúvidas que eu tinha. O apoio psicológico para mim é fundamental. Eu gostei muito, mas eu nunca tinha passado no psicólogo.
Então, passando lá, vi que realmente é muito importante durante todo o nosso processo, a nutricionista. O pessoal é muito legal, muito bom. Hein? E foi discutido com você a tua técnica cirúrgica? Você já vinha na ideia de fazer o bypass, decidiu depois ou não? Veio para aprender e depois decidiu o que iríamos fazer? Então, a indicação do bypass foi do doutor devido às comorbidades que eu tinha, né? Tava com refluxo, né? Gordura no fígado, tal. Então, só o refluxo foi uma das principais indicações para bypass. Exatamente. Você tinha um refluxo importante, você queixava de azia, né? Isso. Então, já veio. E você já veio, desde a intenção, você já veio para a clínica, assim, pensando na cirurgia, ou vinha pensando em algum tratamento primeiro, fazer alguma coisa assim, ou você já tinha feito tudo que tinha que fazer e já veio pensando na cirurgia mesmo? Então, quando eu procurei a clínica, eu já fui na intenção da bariátrica, da cirurgia. Porque meu histórico já era foi de um bebê gordinho, na adolescência sempre gordinho, então eu venho tratando obesidade desde os meus 15 anos. Né? Então foram 30 anos de tratamento naquele que você trata, você emagrece, engorda de novo, aquele efeito sanfona, e com isso as comorbidades vêm chegando. Então quando eu procurei a clínica já foi nessa intenção. Claro que a gente sempre vai procurando e vendo o aval do doutor, né, se tá condizente, se é o melhor a ser feito. Mas quando eu procurei já foi nessa intenção mesmo. Tá. E sobre o Covid? Estava com medo do Covid? Vou operar no Covid? Como é que foi superar esse medo do Covid? Verdade. Essa pandemia, né, esse vírus que está aí, realmente dá medo, né? A gente fica com um pouco de medo. Mas, assim, a segurança que vocês passaram e a segurança que foi passada pra gente no hospital... você fica muito tranquila, você vê que é tudo certinho dentro dos protocolos, então foi bem tranquilo a cirurgia para mim, apesar disso. Não é só o em gel, o protocolo, né? Faz PCR e tudo. Faz os testes, tudo direitinho, foi tranquilo. Tranquilo. E como foi? Você lembra o dia da tua cirurgia? Como foi esse dia? Narra esse dia pra gente. Bom, nesse dia eu operei no dia 26/10, né? Eu internei à noite, no domingo à noite, para operar na segunda. Olha, eu tava tranquila, graças a Deus não tava ansiosa. Fui pra sala pré-cirúrgica, o doutor foi lá falar comigo, eu era a primeira a ser operada naquele dia. Dentro do centro cirúrgico também, a sua equipe, ela é muito gente boa, muito fina, né? O pessoal conversa, pergunta como que a gente tá, conta uma piada, uma coisa para extrovertir, é muito tranquilo, foi muito bom. E após a cirurgia, ao retornar no quarto, a gente não tive dor nenhuma, tudo foi muito bem atendida. Tá certo. E teve alta depois, você operou com quanto, você lembra? Eu operei com 126 quilos e 600 gramas. E hoje tem quanto tempo de cirurgia? 7 meses. E você está com quanto hoje? 98 quilos. 98 quilos. Tá contente? Tô muito contente. Isso é uma mudança... Conta como foi seu primeiro mês da cirurgia, que eu sei que a gente teve um probleminha nesse primeiro mês. Como que foi o primeiro mês? O primeiro mês, ele é um pouco mais tenso, né? É um mês que a gente vai se adaptando à dieta líquida. É uma dieta, é muito difícil. Não só a dieta, é o momento, né? O que contribui ali. A adaptação, eu enjoei cheiros, né? Mexe com o olfato da gente. Então eu tinha dificuldade de estar ingerindo. Não consegui ingerir a quantidade que foi prescrita. Achava que eu não ia comer mais. Mas assim, do psicológico, a parte de... Eu não tive vontade de comer nada que fosse fora daquilo. Né? Então eu fiz a dieta direitinho, mas ela é mais difícil mesmo. A parte da líquida é uma coisa que a gente tem que ter persistência
né, para você vencer. Aquilo passa, mas é difícil pra gente mesmo. Uma hora você tá comendo um tanto, outra hora você já não come mais. E você teve que alguma complicaçãozinha? Você teve que fazer alguma endoscopia para resolver algum problema? Eu estudei o seu caso para vir. Eu tive. Então, eu com uns 20 dias, não, 40 dias, quando eu entrei na dieta pastosa. Quando eu saí da líquida, que aí na cabeça da gente vai que a gente entrou na dieta pastosa, agora eu vou poder mastigar alguma coisa. Tudo que eu ingeria, eu vomitava. Eu fiquei com isso, com esses sintomas por uns 10 dias. Nem água eu conseguia beber. A princípio eu achei que era por causa da mudança da dieta. E aí eu protelei um pouco até procurar a clínica. Foi quando o doutor orientou que eu fosse à clínica fazer uma endoscopia. E aí quando eu fui lá fazer esse exame, eu não lembro o nome do doutor agora, mas é um doutor muito legal que ele me atende lá. E ele ainda brincou comigo e falou assim: nossa, dona Belísia, o seu estômago não passava nem sinal do Wi-Fi, de tão fechado que ele estava. Ele tinha fechado todinho, eu não lembro o nome, o senhor sabe explicar melhor. Ele tinha fechado e durante essa endoscopia ele abriu, né? Ele com o doutor, acho que abriram ele. Eu não sei explicar, isso é a parte mais técnica. Mas aí, a partir do procedimento que ele fez, que abriu, aí a minha vida ficou ótima. Aí eu só fui acompanhando as dietas. Então, tá eu queria ressaltar isso, porque a Belísia, no pós-operatório, às vezes acontece, pode ter um estreitamento da comunicação do estômago com o intestino. Apesar de a gente fazer grampeado e fechar lá no pontinho, tudo, mas fazer grampeado, em alguns casos, mesmo assim, por ser uma ligação que a gente faz e ela é circular, ela às vezes pode dar uma pequena estreitada. Então, durante o procedimento de endoscopia, se passa um balãozinho que a gente fala e há uma dilatação daquele lugar. E aí melhora, se começa a comer bem e vai bem. Não é vamos dizer assim, algo muito frequente, mas pode acontecer. Eu só quis ressaltar porque aconteceu com você e eu gosto de deixar as coisas às claras. E é importante a gente mostrar que não é tudo flores, né? Mas também não pode desanimar com qualquer percalço que tenha. Confiar que vai dar tudo certo, né? Belísia, eu já volto a falar com você, tá bom? Porque depois a gente vai falar no mesmo tempo de cirurgia com você com a filha. Então agora eu falo um pouquinho com a Isabela. Isabela, vamos lá então. Quando você veio para a clínica, Isabela, você também quando veio para a consulta, você já tinha certeza que você queria operar? Como que era o seu tempo de obesidade, a tentativa de tomar remédio? O que você já tinha feito? Então, eu também sempre fui acima do peso e já tinha tomado de tudo quanto é remédio. Fórmula mágica na internet para emagrecer, fora os remédios como fluoxetina, como sibutramina, esses remédios tudo. Já tinha feito acompanhamento com nutricionista. Eu sempre emagrecia e depois já voltava a engordar o dobro e muito rápido. E aí, em 2019, logo no comecinho do ano, eu já tinha passado numa consulta com o endócrino, mas eu ainda não sabia a fundo o que ainda era cirurgia bariátrica, eu nunca tinha pesquisado sobre isso. E ele, na primeira consulta, ele já me indicou pra cirurgia. Aí eu fiquei meio assim, nossa, o médico nunca me viu, já mandou pra cirurgia, não sei nem o que é. E pesquisando isso durante o ano, mas tava meio assim, vou, não vou. E no final do ano de 2019, eu tive que operar da apêndice, né? Tive uma crise de apendicite. E o médico que me operou falou pra mim, no outro dia, né, que ele foi ver o pós-operatório, ele falou pra mim: você já pensou em fazer cirurgia bariátrica? Que a gente teve bastante dificuldade devido ao excesso de peso. E aí eu falei pra ele que já tinham me indicado, mas que eu iria ver isso melhor, porque é uma cirurgia que era pra ser super rápida, a minha demorou quase 2 horas de cirurgia. E aí eu comecei a pesquisar melhor sobre isso, só que eu tava muito em dúvida de qual equipe fazer, não tava tendo confiança nos médicos que eu tava fazendo. E aí quando eu vi minha mãe na Suzan Clinic, o atendimento que ela tava tendo, nutricionista, psicólogo, doutor aqui. E aí eu já comecei, expliquei, né, meu processo e já comecei a fazer todo o acompanhamento. Exames, fazer acompanhamento com a psicóloga, tanto que eu fiz mais consultas com a psicóloga também pra poder entender mais um pouco sobre a cirurgia, os pós, os contras, o que ia trazer isso pra minha saúde e tudo mais. E aí eu gostei bastante da equipe e optei por fazer com vocês, mas eu já fui com a intenção de fazer a cirurgia.
Muito bom. Você viu, mas eu lembro que quando você passou no começo, você vinha na intenção de fazer um tipo de cirurgia, que seria o sleeve, Sim, que acho que era de aí indicação vive. onde você tinha passado em outro lugar. E aí a Isso. gente vendo teus exames, a gente não concordou muito e a gente É que até discutiu, então eu não sabia, eu explicando. achava que eu estava saudável, né? Eu não sabia de nenhuma das comorbidades que eu tinha. Pra mim, tava tudo E a certo. gente, E aí, quando eu fui então, fazendo os exames, cada exame como a saiu tua uma mãe na coisa. tua, isso. E como na sua mãe, na tua endoscopia, a gente viu que você tinha uma hérnia de hiato e por isso Sim, você tinha a tua azia, teu refluxo, que era uma cirurgia que complicaria, vamos dizer, muito mais se você fizesse um sleeve, as suas queixas ficariam mais sintomáticas, né? Você não ficaria uhum. bem, né? Então pioraria muito a sua queixa de refluxo e de azia. Por isso foi indicado o bypass para você. E como foi então, depois que você passou, como que foi esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar? Quanto tempo demorou até a cirurgia, né? Eu demorei 3 meses por conta dessas consultas a mais que eu tive com a psicóloga. Mas em questão de exame, tudo foi super rápido. Terminei os Foi, exames foi. em um mês. E o restante foi mais a equipe mesmo multidisciplinar Isso. que A cumpriu psicóloga o achou tempo. melhor Da ter tua mais equipe consultas essa multidisciplinar, semana. você lembra quem você passou? Eu passei com a Marcela, Não, com a mas as Larissa, especialidades, vamos lá. a Marcela, psicóloga, Nutricionista, psicóloga, a Larissa, nutricionista, passei com a doutora Sharon, com o doutor, só a endócrino e o cardiologista que eu não passei na clínica. Que a endócrino estava lotada e eu já queria fazer tudo rápido, não queria esperar. E aí eu passei em outro, o cardiologista eu tinha passado em outro por conta do meu convênio, que não cobria. tá. E você operou, você lembra a data? Na verdade, eu ia operar no dia 14 de dezembro, né? Isso. E eu peguei Covid, meu teste deu positivo lá no hospital, tive que voltar para casa. Voltei bem revoltada, porque eu já tinha pego Covid em julho. Então eu falei assim, impossível ter dado de novo, e ainda tava começando os segundos casos, né? Tipo, o pessoal não tava pegando de novo assim. E eu, não, deu errado, a mulher que fez errado, comecei a chorar lá no hospital. Aí eu peguei e falei assim, não vou mais operar. Saí de lá decidida que eu não ia mais fazer a cirurgia. E aí eu falei, não, dia 25 eu vou de novo. Aí eu fui no dia 25 de janeiro e deu negativo o meu teste e eu fiz a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. Então, depois de um mês, praticamente, você operou, né? Isso, que eu tive que esperar todo o tempo da quarentena lá, né? Pra mim poder Sim. ficar isolada, pra depois ver se eu fiquei com alguns sintomas, algumas sequelas, pra depois eu operar. E aí também Tá. parece E que o super como... saiu de férias, aí entrou tudo isso junto. Aí eu operei quase um mês depois. Vamos fazer a mesma pergunta que eu fiz para sua mamãe. Como que foi, então, o dia da cirurgia? Como é que foi esse dia? A alta depois de quanto tempo? Como que foram as coisas? E não Eu esquecer já tô daquela bem complicaçãozinha que você teve depois também. também. Eu já fui bem mais ansiosa, que minha mãe é mais tranquila. Eu já fui ansiosa, que eu já queria fazer logo. E eu operei um dia antes, de noite, porque eu internei um dia antes à noite. Da primeira vez eu tinha internado um dia antes de manhã, por conta do teste. Aí no segundo dia, na segunda vez, quer dizer, eu já fui tranquila, que eu falei, não vou precisar mais fazer teste, porque corri o risco ainda de dar positivo, fazia pouco tempo, né, que eu tinha pego Covid. Aí eu já fui tranquila com isso, que o meu maior medo era o teste, que dói pra caramba. E aí eu fui tranquila. Aí quando chegou no outro dia, eu já acordei ansiosa, não dormi à noite. Passei a noite toda acordada. Quando foi de manhã, chegaram lá, a enfermeira falou, não, vamos fazer o teste de novo pra você ir pra cirurgia, porque eles já estão te esperando lá embaixo. Aí fez o teste, saiu o resultado rapidinho. Eu desci muito nervosa. Mas quando eu cheguei lá embaixo, vocês foram super atenciosos, conversaram comigo. Falaram, não, fica tranquila, a cirurgia é tranquila. Na sala também da cirurgia, igual a minha mãe falou, vocês sempre brincam, conversam com a gente bastante lá. E aí eu fui me acalmando. E aí no pós-operatório pra mim foi bem tranquilo. Eu sentia bem pouquinha dor, porque também a gente tava medicada, né? Mas foi tranquilo, já levantei, fiquei andando, consegui comer no hospital. Então no outro dia eu já tive alta, já vim pra casa. E aí a questão da complicação tive uma semana depois da cirurgia. Na minha primeira semana eu
comecei a comer as coisas tudo certinho, né? Os líquidos, né? Só que eu comecei a enjoar bastante desses líquidos. E aí no comecinho lá da segunda semana que eu operei numa segunda-feira, já na outra segunda-feira eu comecei a enjoar, não conseguia mais tomar nada. Consegui ir no banheiro, vi que eu tava perdendo sangue nas fezes. E aí já tava, como minha consulta já tava marcada, e aí eu tinha ido no hospital antes, né? Foi tomar soro. Eu fui pro hospital, porque eu tava muito fraca, me deram um soro, falaram que eu tava desidratada. E aí quando eu cheguei lá na consulta, o doutor foi super atencioso comigo, me levou lá até pra sala da endoscopia, tomei soro lá. Aí eu tava perdendo sangue nas fezes, né? O senhor ainda falou que provavelmente eu ia perder um pouco mais. A gente fez endoscopia, graças a Deus tava tudo certo. O sangue que eu tava perdendo era só o resto que ficou mesmo da cirurgia. E aí eu comecei a fazer o tratamento com Noripurum, que foi o que deu uma boa levantada aí. E eu fui melhorando. Ótimo. Deixa eu fazer outra perguntinha agora para as duas, tá? Nesse tempo aí que a gente já tem, a Belísia tem 7 meses. E você, Isabela? Foi em janeiro, Eu tenho né? 4 meses. 4 meses, tá. Nesse tempo que vocês mudaram, que operaram aí, vocês aceitaram bem essa mudança do estilo de vida? Hoje, vocês são diferentes. O que vocês mudaram no comportamento, no modo de ser? Como que está o dia a dia de cada uma agora? Vou começar. Então, a minha vida mudou completamente, né? Eu não tinha nenhum problema com alimentação, assim, comer verduras, legumes, eu não tinha essa dificuldade que a Isabela tem. Mas eu como muito mais alimentação natural, a gente não come ainda, não tá nada de bobagem, de fast food, essas coisas, nada disso. Mas assim, eu vou à academia, coisa que eu nunca fiz. Então eu faço caminhada, vou à academia. Hoje eu consigo me olhar no espelho, tirar uma foto. Que eu nunca tirar foto para selfie, essas coisas, nunca que eu ia fazer uma coisa dessa. Então hoje eu tiro fotos, tô aparecendo aqui na live. Então assim, mudou completamente a minha aceitação comigo, entendeu? Comigo e com o dia a dia. Meu corpo é mais leve, não dói mais o meu joelho. Então, para mim, trabalhar com as crianças, como eu trabalho com educação infantil, eu tenho que ajoelhar, baixar para olhar no olho da criança. Eu trabalho com criança até 3 anos de idade, então eles são bebês. Então, o meu corpo mais leve me ajuda muito para eu poder correr com eles no parque, fazer alguma atividade. Então, mudou completamente. E na alimentação, Belísia, o que modificou? O que você comia muito antes e hoje, de repente, não come tanto? E o que você come hoje, que é muito prazeroso, que você não comia nada muito antes? Então, eu era muito doceira. Eu sempre gostei de doce e após o almoço eu tinha que comer um doce. E hoje o doce já não me cai bem. O meu paladar mudou, então ele não tem. Apesar que a gente ainda não está liberada para comer nada com açúcar. Mas assim, mesmo colocando um adoçante, uma coisa, ele não tem, não cai bem. Então ele não passa mais aquele prazer que a gente poderia ter antes. Ele mudou completamente. Então minha alimentação, que mudou hoje, que eu ingiro mais fruta, é uma coisa que eu como muito mais. E legumes, é uma coisa que eu como muito mais e me supra essa necessidade que eu tinha do doce antes. Aquela queixa que você tinha do refluxo, a gordura no fígado, colesterol mais alto, tudo isso resolveu? Resolveu tudo, não tem mais nada. As taxas estão tudo normais. Não tenho mais nada dessas coisas, graças a Deus. Então vamos voltar agora para a Isabela aqui, porque depois a gente vai junto. Isabela. Uhum. Isabela, vamos lá. E você, Isabela, conta para mim aí. O que mudou? Você aceitou bem essa mudança de atitude, de comportamento? Não tem problema com isso no teu neuro? Como é a Isabela de hoje com relação à Isabela de 4 meses atrás? É outra Isabela. Principalmente quando a gente fala de alimentação, igual a minha mãe falou. Eu não comia nada. Desde pequena, na verdade, né? Eu comia só arroz com queijo ralado. Cresci comendo isso. E quando minha filha nasceu, que eu fui aprendendo ainda a comer algumas outras coisas, mas não comia feijão. Se eu fosse comer mistura, era no máximo filé de frango. Eu era super chata pra comer. Legumes nem passava no meu prato, nada verde também. E agora eu já como
Tanto que quando eu tava na dieta líquida, na liquidificada, na verdade, eu tava ansiosa para comer brócolis, coisa que eu não comia também. E hoje eu como legumes, tenho um prato já com bastante variedade, que eu não comia nada. Melhorei muito em questão da alimentação. E Que bom. a única coisa que eu falo assim, né? A gente começa a gostar de outras coisas, né? Igual essas coisas eu não comia. Mas hoje a única coisa que ainda não desce é a abóbora. De resto. E como Vai tá seu bem. dia? E no dia a dia tá bem melhor também, né? Porque eu vivia morrendo, era muito sedentária. Eu vim aqui na minha mãe, tem bastante escada, né? Eu chegava aqui na porta que eu não aguentava, eu ficava assim. Até meu pai me zoava, eu falava, ei, chegou, que eu não aguentava subir as escadas. Hoje eu subo tranquila, eu já tinha feito Você academia está praticando alguma atividade física? já. Agora eu dei Alguma uma atividade parada que física? estou na recuperação da cirurgia da vesícula, né? Mas estou fazendo atividade física. Não vou lá com aquele gosto, né? Mas tem que ir. Mas vou fazendo. Só não faço caminhada. Assim, Quanto tempo está com a vesícula operada? Quanto tempo, Bela, está com a vesícula operada? da Você vesícula, fez eu cálculo de operei. Por vesícula, que né? eu operei? Nem Você lembro. retorna amanhã. Eu vou amanhã na consulta 10 com o dias. senhor. Foi Eu acho que é 10. quarta-feira passada, Isso aí. retrasada. É quarta-feira retrasada, eu operei. Ela tá com 10 dias de Tá operada. certo. Aí E amanhã a eu mamãe retorno. não Mas tô chegou a bem. fazer pedra na vesícula, não, né? A Oi? Benícia não chegou a fazer pedra na Fez vesícula, só também faz você. um mês. A minha cirurgia tem um mês que eu fiz. A Ah, as minha duas tinha fizeram? a minha tem um mês. E a da Isabela tem 10 dias. A minha tinha pedra na vesícula, a da Isa não. Não, tinha sim. Você não trouxe pedra nenhuma. Mas tinha, eu operei porque eu tô com... Então tá. Era microcálculo. Tá, É que as pedras da minha mãe eram maiores, que ela quer dizer. Que aí ela trouxe até num potinho. Eu trouxe um potinho, assim. Muito legal, gostei de ver. E como que tá como tá a libido de vocês? Vamos falar uma parte mais, vamos dizer assim, íntima, né? A libido das duas, como é que tá? Pra mim, na verdade, tá uma montanha russa, né? Tem dia que tá tudo ok e tem dia que não tá. É a mesma coisa. Só que a gente. Ainda tem relação com o corpo ou não? A visualização que vocês têm do corpo? Ou já não tem mais isso? Vocês se veem Eu muito acho bem? que, ó, pra mim não. Eu acho que pra mim o medo maior é de engravidar, né? Porque, igual, eu não consegui colocar o DIU ainda, porque eu tive uns problemas nos meus exames, então não pude colocar o DIU. A medicação que a médica me passou, que foi um injetável, né? Não vende mais, tá em falta na farmácia, então eu não tô tomando nada, assim. Então eu acho que é mais um medo de engravidar do que em relação com o corpo com a cirurgia. Pra mim, E a Benícia? pra mim, essa montanha russa é constante, mas agora o doutor passou a medicação, né? Pra mim tá tomando suplementação, na verdade, né? Um suplemento para estar auxiliando e tá tranquilo. Não é tão. Ô, Bela, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer aí? As perguntas da Bela Bari que você tenha? Vamos responder. Peraí, que eu anotei tudo aqui. Vamos tentar responder nós três? Umas 3 perguntas? Os três. Ah, Vamos tá. tentar responder para Deixa eu perguntar para vocês. Vocês tomam vitaminas? Sim. Sim, Suplemento? Sim. todo dia. É necessário? Com certeza. E por Doutor. quê? E por que é necessário a gente tomar vitamina? Aí vai ficar difícil. Olha, Eu acho que dá mais isso eu disposição ia pra falar, gente tomar. dá mais energia, mais disposição. Quando chega na época de tomar a citoneurin mesmo, a B12, ela dá um gás, ela parece que ela se levanta defunto. Aí você tem mais pique, porque chega uma época que nem eu tomo a B12 no começo do mês. Quando vai chegando no fim do mês, parece que a gente vai ficando mais cansado, né? E assim que você toma ela, ela já te dá um outro gás, já volta energia. A vitamina de todo dia também. Eu tô vendo que estão E pro cabelo, mandando um né, monte gente? de pergunta pra gente aqui e eu vou tentar responder. Eu vi até a Rosemary Tavares aqui, que eu já operei há um tempão, excelente, adoro ela. Uma enfermeira. E também a questão da vitamina. Estão mandando um monte de ama pra gente. Oi? A questão da Então, vitamina só também pra tem explicar. absorção, né? das vitaminas, né? Vamos Devido à cirurgia, a gente absorve. Bela, Dela. Oi. isso. Vamos explicar isso aí que é importante.
a da suplementação. Porque a gente fala em vitamina, mas isso, vamos dizer, seria suplemento alimentar. Como vocês foram modificadas na parte do aparelho digestivo, quando também outro tipo de técnica também modifica, porque deixa o estômago pequeno e mexe com a acidez, e vocês, além de diminuir a acidez, também tem o desvio intestinal, vocês vão ter dificuldade na absorção de algumas vitaminas e alguns suplementos mesmo. Por isso, dessa necessidade de tomar essas vitaminas. Porque vocês foram modificadas no aparelho digestivo para resolver um problema chamado obesidade, que é um problema sério, uma doença séria. Uhum. E para conviver bem, vocês têm que suplementar, porque senão seria desigual para vocês. O alimento não passaria naquela parte do aparelho digestivo em que ele é absorvido. E aí vocês não conseguem absorver e vocês teriam deficiência. A partir do momento que vocês suplementam as vitaminas, e as vitaminas sejam específicas para a bariátrica, vocês percebem que vocês estão muito bem. É como falou a Belisa aqui agora, né? Parece que pega no breu, né? Toma B12 e dá um pique, né? Dá um ânimo, né? Uhum. Então a gente percebe que existe umas deficiências em termos de absorver, que quando a gente dá, a gente se sente tão bem quanto os outros. A Isabela deve estar passando um momento difícil também agora, porque ela tá, e a Belisa deve estar saindo, que é o quê? A queda do cabelo. Isso. A gente sabe que do 3º ao 6º mês, cabelo, pele e unha, tem lá os problemazinhos que ocorrem, e não seria nem por deficiência vitamínica, não, seria pelo trauma mesmo, o choque que a cirurgia causa no nosso organismo. Então, o problema começa no dia que a gente opera e vai começar a se manifestar para o 3º mês. E do 3º mês até o 6º mês, a gente vê que é uma necessidade dessa suplementação até maior para superar isso. Depois fica tudo muito bem, tá? Eu estou vendo aqui a Luciane Dornel também aqui. Boa noite, Lu. Está aqui com a gente também. Um abração no Dornel também, no Marcão. Né? E essa é uma dúvida que muitos têm e seria bom a gente explicar. E aí entende. Por que eu tenho suplemento? Eu vou tomar vitamina a vida toda? Sim, eu vou suplementar porque eu sou modificado. Se eu não suplementar, eu não vou ter dificuldade. Mas a cirurgia é a cura da obesidade? A cirurgia não. Ela é o que é a cura? O que vai levar vocês a se manter bem controlada da obesidade? É todo esse tratamento que vem depois, né? É alimentação, atividade física e a suplementação. A cirurgia isso é a complementação da cirurgia, né? O que vai desde antes, né? Já vem acompanhando. É a aceitação que vocês tiveram para a mudança de estilo de vida. E perseverar todo dia fazendo essas modificações. Isso é importante. Se perseverar sempre, modificando, não voltando aos velhos hábitos, vocês vão estar sempre bem. E vão estar controladas dessa doença que chama obesidade. Senão vão poder recair na doença e achar algum peso para frente. Tá? É igual a gente conversa bastante. A gente conversa bastante sobre isso. Coisa, Isabela, você responder isso aqui, hein? Me perguntaram, as atividades físicas começam quando? Eu comecei com 45 dias. Eu também. Mais ou menos quando te libera uma atividade física mais forte, né? Para ganho de massa magra, né? Isso, liberou musculação. Mas antes eu já podia fazer caminhada leve. Estou perguntando aqui também. Ó, Isabela, estou fazendo as perguntas do seu grupo, hein? Então, aí as respostas são para eles também. Quanto tempo depois de operar a gente volta a trabalhar? Vamos ver, vocês duas voltaram quanto tempo ao trabalho? Eu voltei com 30 dias, eu voltei. Eu voltei com 30 dias, doutor. A Isabela... Na verdade, eu nem voltei. Até com... E a Isabela? Na verdade, eu não voltei. Tipo, eu ia voltar, só que como eu tava pegando atestado que eu tivesse essa complicação aí no começo, e lá no meu serviço é muito estressante. E aí eu acabei saindo de lá, por conta disso. Porque eu não conseguia ter tempo pra me cuidar. E eu conversava muito isso com a psicóloga. Também questão do serviço, porque ela falava que minha prioridade não era nem minha saúde, era só o meu trabalho. Então ela falou, você precisa escolher, ou é sua saúde, ou você vai ficar tendo um atendimento lá com o público, esquecendo de cuidar de você. Você precisa saber o que você quer. E eu não conseguia dar conta dos dois, e aí eu coloquei minha saúde como primeiro lugar e optei por sair do meu serviço.
Então, se eu só complementar, isso é importante. Normalmente, a gente, quando faz a cirurgia, a gente já estimula o paciente a hidratar bem, a tomar muito líquido, estar sempre hidratando e movimentar-se, tá andando, ser uma pessoa ativa. Isso é importante na primeira semana para o paciente. Ele tem que estar se movimentando, andando e hidratando. E depois, quando a gente tem um retorno e entra com as vitaminas praticamente, a gente já pensa em começar a liberar um pouco mais de atividade para eles ganharem massa magra, ou, vamos dizer, não perder tanta massa magra. Porque quando a gente opera, a gente perde peso, nós perdemos tanto massa gorda quanto massa magra. A massa magra a gente quer preservar. Por isso que essa atividade de força para ganhar músculo. Por isso que é importante fazer atividade para ganhar massa magra, para se manter bem com relação a não ganhar peso depois, porque mexe com o metabolismo da gente. E a gente tendo essa alteração do metabolismo, nós vamos ter mais dificuldade para ganhar peso depois. Então é importante a prática de exercício físico, tá? Isso sempre é importante. E claro, esse de força muscular. Certo? Aqui estão fazendo umas perguntinhas. Vamos lá ver se vocês me ajudam aqui também. Tá. Aqui querem saber em que hospital vocês operaram. Estou curioso aqui. Vários No perguntam Vivale. que hospital que as duas operaram. No Vivale. Foram o mesmo hospital, os dois? As Isso. duas? Mas Lá São em São José. então, o pessoal está perguntando aqui, elas operaram no Vivale. Estão perguntando se o sleeve também pode ter estreitamento, tá? É um estreitamento diferente do estreitamento do bypass, mas pode, porque o estômago ele fica, a gente corta ele, né, do jeito vertical e ele pode estreitar no ponto, só que é um estreitamento mais chato de resolver, você entendeu? O bypass numa endoscopia normalmente se resolve bem. O sleeve, até o balão é diferente, o procedimento é diferente, né? O do bypass ele é na costura do estômago com o intestino. O sleeve não, seria no seu tubo mesmo, na sua configuração ali, né? Tem uma perguntando aqui para mim que está com uma diabetes, uma glicemia glicada, deve ter, né? De 7,3. Se já dá para operar. Sim, teoricamente, de 7, a gente tenta trabalhar com 7 para baixo. Você entendeu? É sempre importante estar, mas 7,3, dependendo da glicemia da paciente, já não teria problema ela operar. A B12 é no primeiro, que aqui já é o primeiro mês para todas, não só o primeiro, eu mantenho a B12 para vocês a vida inteira, mas injetável pelo menos 6 meses, depois dá para fazer até de oral se quiser. Posso tomar qualquer vitamina como suplemento? Então, qualquer é diferente. Esse é o problema, é melhor tomar aquelas específicas para paciente bariátrico, porque eles vão ter mais dificuldade em absorver. Ou não é qualquer vitamina que o paciente não bariátrico consegue absorver. Então ele vai estar tomando ferro, eliminando o ferro, vai estar tomando o cálcio, o zinco, e vai estar liberando e não vai conseguir absorver porque falta o duodeno lá, né? Está excluso. Esse alimento não passa por lá, então não consegue absorver essas vitaminas lá. Você dando um tipo de vitamina, vou dizer, modificada, quelada, como a gente chama, que é uma vitamina da bariátrica, consegue absorver em outras partes do aparelho digestivo, por isso que o paciente fica bem, tá? Mascar chiclete aqui eu não recomendo não, tá? Até porque pode engolir o chiclete aqui e dá problema. Já pensou? Gruda Legal, tudo. não, e o chiclete ele é doce, né? Oi? Depois engole o chiclete, gruda tudo no estômago. Não. Isso é mais mito, né? Quanto tempo... uma perguntinha para vocês. Quanto tempo é para beber água sem ser de gole? Eu já consigo beber um copo inteiro. Então, com os 3 meses, a gente já consegue beber na garrafa com gole. Beber os golão assim no copo. Isso, ou no copo. Sim mesmo. Isso. Eles estão perguntando quanto tempo vocês demoraram para conseguir então, tomar nele. Depois dos 3 meses. Golezinho no golezinho. Depois dos 3 meses. 3 meses? Isso. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente. Deixa eu buscar lá em cima um pouquinho, que eu vim para baixo. Eu tenho duas. Se vocês tiverem algo de interessante, pode falar aí, tá? Eu tenho uma pergunta sobre o IMC. Ela quer saber se com o IMC acima de 55 pode operar ou precisa fazer o balão primeiro?
Ou precisa colocar na Pode albarca? operar. Depende do tipo da obesidade. Se for ela, do jeito que você está falando, até melhor. Porque a obesidade feminina, ela fica mais na periferia. Ela não é uma obesidade tão central, como a gente fala, né? Então, os riscos são menores. Agora, uma obesidade acima de 60 e 65, tem alguns convênios que ofertam a possibilidade do balão. Quando a gente tem essa possibilidade, pode ser usado o balão para diminuir o peso e operar esse paciente com mais segurança. Mas, muitas vezes, a própria equipe multidisciplinar, que é o que a gente faz da Suzan Clean, raramente eu ponho o balão para operar. O balão que a gente coloca como tentativa de perder peso naquele paciente que não tem indicação de cirurgia bariátrica. Uhum. O balão mesmo maior, a gente realmente trabalha para os pacientes, nesses casos. Os pacientes maiores, a gente pede para a equipe multidisciplinar trabalhar bem, porque o bem grandão ele consegue perder 10%, 15% do seu peso antes de operar. Você entendeu? É impressionante como eles perdem então fácil esses 10%. Então, com isso, a gente opera. E a mesma função do balão, que ele perdesse 10%. Quer dizer, eu consigo fazer sem ter que usar um corpo estranho no paciente, né? Aquele que quer operar, ele consegue, né? E tem outra pergunta do IMC. Qual que é, Isabela? O meu? Cortou. Não entendi. Cortou a Essa pergunta. Você tem outra pergunta? Ah, eu tenho também sobre IMC. Já esse daqui é um homem. O IMC dele é 33,75, ele tem comorbidades. E ele queria saber se ele consegue operar com esse IMC, por ser baixo. Ele já tentou de tudo para emagrecer também, não conseguiu. Não sei todo o histórico clínico, mas ele falou que já tomou medicação, já fez tratamento com endócrino, nutricionista. Você sempre tem que ver o paciente individualizado. Você tem que vê-lo numa clínica e tentar realmente ter uma ideia dele. A gente já vê pacientes, às vezes, com IMCs baixos, assim, que muitas vezes tem muita comorbidade. Eles têm mais indicações até do que um paciente com IMC muito alto e que não tem nada. Às vezes a gente pega uns pacientes com IMC assim, de 35 e pouco, que já está com o fígado esteatótico, tem uma pré-diabetes ou já está com uma diabetes instalada, hipertenso. É um paciente que a gente chama de plurimetabólico, ou que tem síndrome metabólica, né? Então, é problema, você entendeu? É problema mais desse paciente, às vezes, do que um muito mais obeso. Aí você fala, doutor Jaime, teria indicação? Lógico, isso teria até mais indicação. Agora, cada caso é um caso, teria que ver. O problema é que, pela ANS, um paciente hoje abaixo de 35, sem ainda mais comorbidade, não há liberação do convênio para operar. Você entendeu? Então, é caso a caso, você tem que analisar e tudo, mas via convênio está lá. Então, o convênio vai olhar, vai dizer que lá onde tem que ver na ANS não libera, não vai operar e pronto. Entendeu? Esse é o grande problema que a gente vê nesse caso. Eu vi um relato também que comentou sobre... vocês vão me responder, né? O odor das fezes hoje é igual de antes? É melhor ou é pior? Olha, eu que já estou com 7 meses, agora ele já deu uma alterada. Ficou pior, vamos dizer, mais forte. Eu achei até que não fosse, porque isso é uma coisa que sempre comenta e a gente fica pensando com medo, né? Então, agora com 7 meses já altera um pouco. Eu senti a diferença agora. E a Isabela? E o meu começou agora, né, também. Tá começando agora. Porque eu não tava sentindo. Aí eu falei, nossa, todo mundo fala que fica podre, né, depois. Eu falei assim, eu não tô sentindo nada. Aí esses dias meu marido tá no banheiro, quase morreu lá dentro do banheiro. Aí eu falei assim, agora sim. Então é importante, lembre-se, vocês operarem e modificar o aparelho digestivo. Então, nessa mudança que tem, houve uma mudança da microbiota intestinal, que seria o quê? Aquelas bactérias que fazem parte do intestino. Então, é importante trabalhar muito o que comer para não piorar, coisa que é mais gordurosa vai piorar. E é importante, muitas vezes, também tomar alguns probióticos e tudo para acertar essa parte intestinal. Mas sempre vai ter uma diferença, porque agora o suco digestivo, ele entra em contato com o alimento 1 metro abaixo, não mais do duodeno, que seria na saída do estômago, mas aonde é o desvio intestinal. Lá que vai ter o contato desse suco digestivo com o alimento. Então, isso vai fazer alterar esse pH das fezes,
alterar o tipo de microbiota intestinal também, e essas fezes vão ficar um pouco mais mal cheirosas, vamos dizer assim. Tem jeito de contornar com dieta e com probiótico, muitas vezes melhora-se muito, mas tem que ser uma pessoa mais certinha. As outras cirurgias que se tem, que hoje são até meio proibitivas, né, mas que mexem muito mais com o intestino, essas sim realmente levam a uma alteração muito grande nas fezes. As que vocês fizeram do bypass, ela modifica um pouco, mas não é tanto assim quanto essas outras, entendeu? Isso aí era importante comentar. Deixa eu ver mais alguém. Perguntaram de síndrome metabólica. Síndrome metabólica, quando fala, e fala em síndrome é um apanhado de doenças. Então, a gente percebe que são aquelas doenças relacionadas com a obesidade. Então, vem desde uma hipertensão arterial. Quando fala síndrome metabólica, lembra de diabetes. Uma diabetes tipo 2, né? Uma circunferência abdominal maior, gordura no fígado e todas aquelas doenças que, porventura, venham com relação à obesidade, o aumento do colesterol, tá certo? Então, são várias, por isso que a gente fala em síndrome, é um apanhado. Se a gente citar uma por uma, não precisaria falar em síndrome. Mas todas elas têm relação a esse aumento em relação à obesidade, que levam à resistência insulínica, à produção de substâncias tóxicas para o organismo e desenvolvem várias doenças que seriam essa síndrome metabólica. Inclusive, eu vi uma pergunta agora há pouco lá atrás sobre se com a apneia do sono. Tinha apneia, tinha mais alguma coisa sem ser apneia. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Pressão alta, com apneia e com ácido úrico elevado, você pode fazer cirurgia. Lógico, ele já tem essas comorbidades todas. Você entendeu? Então, se ele tem obesidade, tentou o tratamento, não conseguiu ter êxito nesse tratamento dele, tem tudo isso aqui, é a hora dele operar, não vai esperar agravar. Tá certo? Acho que isso é importantíssimo. Tem uma aqui sobre reparadora. Tá perguntando se a reparadora ela é indicada só quando a gente bate a meta ou, por exemplo, o paciente ele não tá mais ali na obesidade, tá tipo acima do peso, mas para ele tá num peso bom, não quer emagrecer mais. Ele já pode fazer reparadora ou é indicado que ele bata a meta? Então, bater meta é uma coisa assim que é dúbio, né? Teoricamente, quando você opera um paciente com um índice de 40, você espera que vai perder 40%. Então, se ele operou com 100, chega a 60, você diz, ele chegou na meta dele. O índice tem que estar, normalmente, abaixo de 30. Mas para você falar que ele já não é mais obeso. Então, no sobrepeso, até no saudável, você pode estar já liberando ele, desde que ele já tenha mais de 1 ano e meio de cirurgia e pelo menos 3 meses de estabilização no peso. Ele não modificou mais esse peso durante os 3 meses. Agora, tem aqueles pacientes que operam eles com superobesidade. Então, eles operam com índice de 50, de 60. Então, eles não vão chegar nesse peso, no índice tão abaixo de 30. Então, muitas vezes, vocês estão resolvendo as suas comorbidades tão bem, você faz a cirurgia reparadora, que ela não é estética, né? Para reparar. Então, você vai fazer uma cirurgia, muitas vezes, para higienizar aquele paciente, entendeu? A cirurgia reparadora é essa gordura que sobra, que fica e que causa transtorno para o paciente, como aquela dobrinha que fica, né? O abdômen avental, aonde vai levar assadura, vai criar dificuldades para esses pacientes. Umas mamas, às vezes, nas mulheres que operam, umas que desaparecem, então fica esteticamente, não fica muito, não fica legal, né? Para a mulher não se sente tão feminina assim. E algumas que tinham muita mama, perde muito, né, da mama e a mama cai. Fica parecendo aquelas maminhas de vovó que a gente comenta. Então, de 20 assim, anos, tô assim. Então, essas são cirurgias que a gente vai fazer reparadora. Não seria estética, né? Seria uma cirurgia reparadora. E na bariátrica, quando a gente fala nas cirurgias na bariátrica, são reparadoras, tá? Aqui comentou de 2 anos, sim, realmente são 2 anos de acompanhamento e tentativa para perder peso para poder fazer a cirurgia bariátrica, tá? Que normalmente é o que pedem. E aí, mais alguma coisa que ficou? Não, o que impede de fazer? Tem aqui o que impede de fazer a cirurgia bariátrica. Uma coisa que... Primeiro, o paciente, ele não... Isso aqui é uma pergunta interessante, né? Lembra assim, vocês são quem decide a cirurgia. Vocês vêm, sem vocês não tem cirurgia. Então, é importante a paciente estar, vamos dizer assim, ela é soberana sobre o ato que ela vai fazer. Então, ela tem que estar, entre aspas, convencida com a equipe, com tudo, e aceitando a cirurgia proposta, o tratamento proposto.
Isso é fundamental. E aquela coisa que a gente tem que fazer uma pergunta sempre para a gente, né? Porque eu vim para a cirurgia e falar, não, tirei todas as dúvidas, legal. Mas eu tenho que perguntar para mim e eu mesmo responder. Eu estou consciente que eu vou ter que mudar minhas atitudes? Eu vou mudar de atitude depois que operar? Se ela que tem a atenção responde que sim, e ela está consciente de que vai fazer isso, ela é uma candidata ótima para operar da bariátrica e resolver o problema. Se ela não tiver essa certeza, não opere, porque ela vai achar esse peso futuramente. Ela tem que vir com a intenção de mudança, ela tem que vir sabendo que ela vai mudar a atitude, isso é importante. Entendeu? Não adianta falar, não, eu quero operar, mas eu quero continuar comendo o que eu comia, quero continuar fazendo o que eu fazia, bebendo o que eu bebia. Não, não vai dar certo. Pode ser a melhor cirurgia do mundo, não vai dar certo. E perdeu a chance depois, né? A gente fala, até no começo emagrece, porque tem esse processo da cirurgia. Mas deu 1 ano, 2 anos, aí já voltou tudo, quem sabe até mais, né? Porque não muda os hábitos. A cirurgia é só um facilitador, digamos assim, para a gente poder conseguir ter essas mudanças de hábito e emagrecer, né? A cirurgia faz parte do processo que a gente tem para perder peso. Quando se exaure toda a parte clínica, tentativas que tiveram com medicamento, com dieta, mudança de postura, atividade física e tudo, entendeu? A cirurgia, nesse caso, depois de tudo isso, ela entra no rol também. Agora, era mais uma forma também do tratamento, era mais uma parte do processo. Se o paciente entendeu, ele vai conseguir ficar muito bem por muitos anos, bem. Quem sabe a vida toda. Mas ele vai ter que entender, vai ter que praticar, né? Então, isso é fundamental para fazer. Tem uma que perguntou aqui também, que tem um IMC de 57 e o meu convênio não me opera. Eu não entendo por quê. Com 57, o convênio teria que ter liberação e com 57 não tem que ter nem aqueles 2 anos de tratamento. Acima de 50, pessoal, a lei nova aí da ANS não precisa comprovar 2 anos mais de tratamento. Até de 40 a 49, tudo bem. Tem esse pré-requisito, tá? Assim, abaixo de 40, com comorbidade de 35 a 40, né? Mas só para o pessoal saber. Deixa eu ver aqui mais. Uma pergunta de quanto tempo depois da cirurgia pode engravidar? O ideal é o mesmo tempo de vocês fazerem a reparadora, pelo menos 1 ano e meio depois. Tá? 1 ano e meio depois, com a paciente estável, ela já teria condição de estar sendo liberada para a cirurgia. Eu estou acompanhando aqui, eu vejo no celular algumas perguntas e tem no meu computador. No meu computador eu estou aqui no Face com meu filho e ele não manda todas as perguntas para mim, manda algumas. Do celular eu vejo rodar um monte de perguntas. Tem uma aqui perguntando quais são os passos desde a primeira consulta até a cirurgia. Isso aí é conhecer. Primeiro passar ou no cirurgião, ou no endocrinologista, ou num clínico que lide com cirurgia bariátrica. Ver se tirar as dúvidas e ver se está, vamos dizer, dentro dos parâmetros para fazer essa cirurgia. Se tiver dentro dos parâmetros, vão ser pedidos os exames e serem feitas as liberações. Entendeu? E aí, com os exames, com as liberações vistas, se não tiver nenhuma contraindicação, desde que a equipe multidisciplinar também tenha liberado, passado pelo crivo da psicóloga, nutricionista, muitas vezes da fono, né, do fisioterapeuta, para orientar bem, tiver tudo bem, o paciente pode operar. Isso aí normalmente vai num passo de 1 a 3 meses, como vocês fizeram. Eu acho que é o tempo que a gente leva na clínica. É isso mesmo. Mas é lógico que tem aquela história dos 2 anos de tentativa de tratamento, isso é importante, tá? Isso é importante. Eu estou vendo que tem a Rose aqui está me ajudando a responder bastante internauta aqui. Ela já tem mais de 15 anos de operada, então se sente bem de responder. Eu acho essa já está entendida. Mesmo forte. Obrigado, viu, Rose? Estou vendo que você está trabalhando bastante aí, viu? Tá? Isso é bem legal. Você viu? Acabou de falar que a equipe multiprofissional é para sempre, né? Então, ela entendeu sim, com certeza. Muitas felizes aqui estão dizendo, né, com a cirurgia. Eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem aqui e vou falar de um relato de alguns pacientes que acho que é legal a gente comentar. Por exemplo, assim, eu vi uma de superação aqui, né? Me passaram, não sei quem falou, quem são, mas aqui vi meu pai morrer com diabetes e hoje não possui mais a doença graças à cirurgia bariátrica. Olha só. Então, vamos dizer assim, o jeito que teve de, poxa vida,
se meu pai teve tudo, eu tenho grande chance de desenvolver isso futuramente se eu manter minha obesidade. O que eu posso fazer? É resolver o problema da obesidade. Foi que a pessoa saiu aqui. Mas lembre-se dela aqui, ela tem que praticar aquela mudança, né, do estilo de vida o tempo todo, né? Isso não só de pai, de avós também, né? Meu avô, ele teve que amputar a perna por conta da diabetes dele. E eu não sabia que eu tinha, né? Descobri durante o processo, descobri que eu também tinha diabetes. Então, eu corri o risco também de, Deus o livre, ter uma complicação dessa. E hoje eu já não tenho mais nada. Aqui teve uma que colocou assim: lembre do meu pai andando por Suzano inteiro para comprar uma sonda para colocar em mim em 2015. Possivelmente em 2015, eu não lembro, não sei quem é a paciente, mas algum problema teve, algumas vezes teve necessidade de passar uma sonda nasointeral, às vezes pode ter feito alguma fístula pelo... É que tanto tempo que eu não tenho fístula que eu não vou lembrar agora, mas pode ter tido alguma complicação do tipo. Mas o pai saiu para procurar uma sondinha, para colocar a sonda, com a sonda ela fazer a dieta por sonda, até depois de 10, 15 dias poder tirar, né? Então ela lembra do pai dela andando na cidade, buscando para resolver o problema dela. Se ela lembra, ela deve estar feliz agora, deve ter resolvido todo o problema, certeza, né? Outra aqui: realizei a cirurgia bem no começo da pandemia. Irei sair da pandemia muito diferente do que entrei. Não só com menos peso, mas com uma vida muito mais saudável. Sim. Isso é uma lição, né? Isso é uma lição para quem tem dúvida se deve operar ou não na pandemia. Lembre-se que a obesidade é uma doença e a obesidade leva a uma inflamação no nosso organismo. E junto com outra doença, que é essa virose maledita que está aí, né, que também leva a inflamação. Então, lógico, se eu puder resolver a obesidade, eu vou ter uma melhora da minha inflamação. Dentre as várias vantagens que a cirurgia trouxe, uma das melhores, com certeza, foi poder voltar a brincar com minha filha abaixada em casa, sem cansar, sem incômodos, e pegar os filhos no colo. Isso aí bate bem para as duas, né? Uma que trabalha com a criança no colo, né? E outra falou que agora está com mais Minha energia, filha né? Antes ela falava assim, ai, vamos brincar de pega-pega. Eu falei, brinca com seu pai, porque eu não aguento, não. Dava 2 passos e já tava morrendo. Correr, então, nem pensar. É outra realidade, né, gente? Poder brincar, poder correr e fazer e não sentir dor no fim do dia por ter feito uma coisa que seria comum, vamos dizer, né? Fazer o seu dia a dia. Isso é muito bom, é outra vida. E tem a última aqui, ó. O meu sonho era engravidar. Tentei por 2 anos e não consegui. Então o médico indicou a cirurgia bariátrica, não sei se fui eu, mas está o médico aqui, né? Hoje estou grávida do meu 2º filho. Então mostrou que ela tinha um objetivo com a perda de peso, que era poder um dia engravidar. O dela não era reparadora, não, futuro, né? Era poder engravidar, legal. Tem uma seguidora nossa que ela vai começar, inclusive, a passar na clínica e ela já teve indicações de outros médicos, né, para cirurgia, e ela quer justamente fazer por isso, para engravidar. Ela já tentou em outros lugares, não conseguiu fazer por conta do convênio dela. E aí ela vai passar até na Susan Clean, vai começar a passar essa semana para dar entrada no processo da cirurgia para conseguir engravidar, porque é o sonho dela. E a gente fala... Deixa eu dar um aviso aqui, o pessoal que está perguntando sobre Covid. É lógico, se chegou minha época de tomar a vacina e eu posso tomar ela agora, eu tomo a vacina primeiro, depois da quarentena ou mais eu posso operar, ou aguardo a 2ª dose e opero com mais tranquilidade. Se realmente eu não tenho tempo ainda, está muito distante, opera da bariátrica e faz a bariátrica, que vai ser muito bom, tá certo? Para evitar comorbidades, evitar complicações. E sem falar que ela está super segura. Agora, eu vou deixar esse tempinho final para vocês duas. Eu vou dar 1 minuto e um pouquinho para cada uma. Aí 1 minuto, acho que dá. Tá lá, não deve cair, mas se cair, não tem problema. Mas para vocês fazerem as considerações finais, a experiência que vocês tiveram e o que vocês têm para falar para o pessoal aí que está aguardando a sua cirurgia, né? Olha, o que eu tenho para... com quem? Vamos começar com a filha e depois com a mãe. Não, com a mãe, pode deixar ela começar. Vou começar. Então, o que eu tenho para falar é só gratidão à equipe, ao Dr. Jaime pelo apoio, o apoio com nossos familiares também, que é muito importante nesse processo, toda a orientação com a psicóloga. Eu só tenho a agradecer
ao apoio e atendimento que vocês tiveram com a gente, todo o carinho que vocês tiveram. Também agradecer toda a equipe. Agradecer toda a equipe, principalmente, né, nesse acompanhamento que a gente tem até hoje, que é com a nutricionista e com a psicóloga. Eu acho que sem um acompanhamento psicológico a gente não conseguiria chegar aqui, porque ela que muda essa chavinha na nossa cabeça, né? Dessa mudança de hábitos, que explica pra gente como que a gente vai mudar o processo. E também o acompanhamento da família, né? Que a gente, pra falar a importância assim, da família, o acompanhamento é super essencial. Pra mim foi muito mais fácil depois que minha mãe fez, porque a família já estava acostumada com o processo da minha mãe, então quando eu fiz já sabiam como é que era, mas isso eu acho extremamente importante. Pra não chegar aquele outro parente e falar assim, vai começar isso? Nossa, mas por que você não tá comendo comida? Por que você tá comendo tão pouquinho? Você não tá passando fome? Então acho que esse negócio da família entender e acompanhar com a gente desde o começo é extremamente importante, porque todo mundo já sabe como é o processo, já sabe que a gente enjoa no começo, fica pior que grávida, né, no começo ali da cirurgia. E aí eu também super indico a cirurgia pra quem realmente precisa fazer, né? Uma coisa que eu não indico é quem tá aí querendo engordar para poder fazer a cirurgia. Eu acho isso daí totalmente errado. Mas se você tem necessidade de fazer, sem indicação médica, tem comorbidade, faça. Não fica dando ouvido porque as pessoas estão falando, porque começam a tentar diminuir a gente. Depois que a gente faz, são essas pessoas que vão me perguntar o que a gente fez e que vai querer fazer cirurgia também. Então não dê ouvido para essas pessoas e só faça, porque é a melhor coisa que vocês têm para a saúde de vocês. Mas também faça na intenção, igual a gente comentou aqui, de mudar os hábitos. Porque... Pessoal, então, para as duas, foi muito prazeroso falar com as duas. Foi muito legal, emocionante mesmo. É muito legal a história de vocês. Eu estou vendo aqui que a Larissa entrou, mandou beijo para as duas. Beijo. A Rosemary, que é enfermeira nossa, trabalhou bastante hoje, ajudou bastante. Ela está se dispondo aí a ajudar quem precisa. Muito obrigado, Rose. A Luciane Dornel, que eu vi que tinha entrado. Possivelmente entrou mais gente. A Sharon agora, que entrou agora, que eu acabei de ver a Sharon também. Beijo, Sharon. A Sharon que a clínica é excelente, está comigo toda sexta lá em Mogi. A gente trabalha com muita alegria, felicidade lá. Tá? E ela também fez, né, cirurgia? Fez também, né? Além de fazer também, ela é excelente para explicar e para otimizar vocês, né? Isso. Antes de eu falar, antes de chegar em mim, passa na Sharon primeiro, já chega mais facilitado, né? Chega muito bem, né? E para todos que participaram, a equipe profissional da gente, o Vitor aí, meu filho, estava envolvido hoje com a live, que está sempre trabalhando para essa live. A Camila, minha namorada, é que me ajuda também, que ela fica apertando os botãozinhos aqui, senão eu me perco, tá? E todos que participam com a gente, a equipe minha cirúrgica, a Isabel, o Vinícius está sempre operando, o pessoal do centro cirúrgico mesmo, o Alemão, a Tati, né, o Ricardo, o pessoal que está lá com a gente, sempre também trabalhando com a cirurgia, e a nossa equipe multidisciplinar da clínica, com todos os médicos de lá. A gente está sempre lá esperando vocês, para quando chegar tentar sempre poder fazer o melhor. E todos que fazem, eu garanto para vocês, todos gostam do que fazem. E lidar com o paciente bariátrico é muito gostoso, não tenha dúvida, entendeu? A gente ganha com vocês, não vocês ganham com a gente. Essa é a grande verdade. E siga a gente lá no Instagram. Siga a gente lá no Instagram, no @belasbari, tá? A gente vai colocando algumas coisas, atualizações para vocês. Obrigado, Vitor, pelo apoio. Então fala... Então tá bom, amanhã vocês vão gravar um Reels, é isso? O senhor perguntou, falou do nome no começo, né? Eu coloquei porque, primeiro, né, meu nome é Isabela, e a minha mãe, a gente chama ela de Bela. Então toda a família, todo mundo conhece por Bela. E aí eu coloquei Belas Bari, que é Bari da bariátrica, né, e Belas do nome. Pra gente poder justamente falar desse processo, e que também é totalmente diferente, né, um do outro. Apesar de a gente fazer o mesmo método, com o mesmo doutor, tudo, o pós-operatório é outra coisa, totalmente diferente uma da outra, até por conta da idade, a diferença e tudo isso. Então a gente sempre vai trazendo isso no nosso Instagram. Então fica eu apareço mais do que minha mãe tem muita vergonha. A primeira live que ela aparece, inclusive. Não, foi muito bem, Elisa. Parabéns. Faça mais, foi muito bem, muito bem. Pessoal, boa noite para vocês. Boa noite, obrigado, pessoal. Um beijão. Beijão. Obrigada, tchau. Fique com Deus. Tá,
Vai tirar aí, pra você printar. Isso aí. Vou dar isso aí delas, entendeu? Só que você viu que eu inverti tudo aqui, né? Eu vi. Mas ficou melhor assim, porque foi uma experiência de cada uma. Ensinaram agora, pai, não encerrou ainda.